Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, os bolsonaristas, aquele pessoal inclusive que veio assim, inclusive aqueles que vieram para São Paulo, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E agora o que acontece? O Tarcísio de Freitas, ele veio com a intenção de acabar com o estado de São Paulo. Esse era o objetivo dele. Por isso ele tem como objetivo mesmo assim vender a Sabesp e tudo que tiver no estado de São Paulo. E olha bem, é a maior sacanagem que eles estão fazendo, inclusive no Detran. Eles estão fazendo a maior sacanagem no Detran. Estão tirando funcionários do Detran, mandando para outros departamentos, inclusive 103 funcionários foram mandados para vários departamentos saindo do Detran. E agora tem uma lista com muito mais que está escondido. Essas são as informações que nós temos. Agora o negócio é o seguinte, e eles também colocam, inclusive até o José Lopes Ode Júnior, ele é o vice-presidente, e ele diz, sabe o que ele diz? Ele diz que aqueles funcionários do Detran que têm uma alta produtividade são corruptos. Quer dizer que o cara que trabalha demais é corrupto para eles. E eles estão querendo acabar com o Detran, como querem acabar com a Sabesp, como querem acabar com tudo que tem que dá lucro. E veja bem, a maior arrecadação do estado de São Paulo é feita pelo Detran. E o governador de São Paulo quer privatizar tudo. Ele não quer privatizar só a Sabesp, não. Ele quer privatizar tudo, acabar com a riqueza que tem no estado de São Paulo. Porque, olha bem, se o Detran ele tem a maior arrecadação do estado de São Paulo, para que privatizar? Se ele andava bem, para que tirar os funcionários? Olha bem, 103 funcionários foram deslocados para outros setores, inclusive que não é o Detran. Tiraram do Detran e colocaram por departamento de saúde, sendo um monte de lugares. Agora, esse vice-presidente que diz que a maior produtividade do funcionário é porque o funcionário é corrupto, é que inclusive o governador do estado, o tal de Tarcísio de Freitas, que veio do Rio de Janeiro para cá, porque ele é carioca, que ele não conhecia nem a Praça da Sé, e tem outra. Eles trouxeram um monte de gente de Brasília, aqueles bolsonaristas. Aqueles bolsonaristas que ele trouxe do Rio de Brasília para São Paulo e colocou a maior parte deles, inclusive no Detran.
E esses bolsonaristas todos, sabe como é que é? Não executa o serviço direito, porque uma nem conhecia. E tem outra. Tem alguns deles, inclusive, que era da Polícia Rodoviária. O cara era da Polícia Rodoviária Federal. E agora está no Detran. Está no Detran. Veja bem o que é uma administração. Olha bem, o presidente Eduardo Aggio e o vice Roden, eles trabalham muito. Quer dizer, se você entrar para verificar, entendeu? No portal de transparência, entra no portal de transparência e dá uma olhada o que esse pessoal faz. Eles só viajam de avião para baixo e para cima. É só dar uma olhadinha lá. Porque tem um pessoal que fala, nossa, esse pessoal da imprensa fala demais. Não é o problema de falar demais. É que eles realmente querem acabar com as empresas estatais do estado de São Paulo. Eles querem acabar. Agora, traz pessoas que nunca fizeram, nunca trabalharam. Inclusive tá até o chefe do Detran, né? E ele diz, olha bem, quem produz muito é corrupto ou incapaz. Quer dizer, se o cara produz no trabalho, é que o cara é corrupto ou incapaz. Agora, 103 funcionários removidos, e tem outra, eles foram removidos com perdas salariais, sem gratificações, inclusive até sem o tique refeições. Esse é o governo bolsonarista, é o governo do Tarcísio de Freitas. Então veja bem, pessoal, olha bem, esse ano é ano eleitoral. E a gente sabe que uma boa parte do funcionalismo público é bolsonarista, é de direita, de extrema direita. Vocês têm que se conscientizar que a direita, a extrema direita, inclusive bolsonarista, ela não quer o bem-estar do trabalhador, seja ele trabalhador de qualquer área. Porque o objetivo dessa extrema-direita, eles só pensam neles. E se você não for um deles, você não tem nenhuma chance. Tem que pensar nisso na hora de chegar lá para votar. E veja bem, quando você vê que o cara, qualquer um deles, que é de um partido de direita, não vote nele. Mesmo ele se colocando como bonzinho, não vota, porque esse pessoal quer acabar com toda a riqueza que tem no estado de São Paulo. E também não é só no estado de São Paulo, porque isso também foi feito no Brasil com o ex-presidente, aquele genocida Bolsonaro. Ele também quis acabar com o Brasil, acabou com quase todos os direitos do trabalhador. Ele quis acabar com tudo. E tem outra, são todos corruptos. Veja bem, o Bolsonaro fazia até tráfico de droga para a Europa, porque foi pego no avião presidencial 38 quilos de cocaína. Isso não é tráfico? E tem outra, usavam aviões do governo para fazer isso. Inclusive, contrabando de pedras preciosas e joia para os Estados Unidos. Quando for votar, tem que lembrar dessas coisas. Não pode esquecer aqueles que prejudicam o trabalhador. E a extrema-direita,
eles só querem prejudicar os trabalhadores, as pessoas mais pobres. Sabe por quê? Porque eles querem implantar um sistema que nós já tivemos no Brasil que só prejudica o mais pobre. É isso que eles querem. Por isso esse governador de São Paulo, o tal de Tarcísio de Freitas, está sacaneando os funcionários do Detran de São Paulo. Está sacaneando. Ele trouxe uma corja de Brasília para trabalhar no Detran. E está mandando os funcionários, que tem outra. Todos eles são concursados. Agora, tira um funcionário do Detran, que sempre trabalhou 20, 30 anos trabalhando no Detran, para colocar num departamento de saúde que ele não entende nada. E tem outra. Tira, inclusive, o tique refeição das pessoas. Ele acha que o trabalhador não tem que comer, por isso que tirou os tique refeição. 103 funcionários e agora tem uma outra lista de mais um monte. Eles estão dizendo que é mentira, mas nós temos informação lá de dentro que tem uma lista grande, que eles também querem, porque eles querem colocar todo o povo deles também no Detran, fazer que nem o Bolsonaro fez com as instituições brasileiras e encheu de militares. O Bolsonaro colocou mais de 16 mil militares em instituições brasileiras. Agora é o fim da picada. E esse bolsonarista, o tal de Tarcísio de Freitas, esse carioca, que nem conhecia o estado de São Paulo, porque uma vez, inclusive, uma repórter perguntou para ele, mas o senhor vota onde? Ele não sabia onde votar, porque ele tinha transferido o título para São Paulo para sair candidato e não sabia nem o endereço da casa dele. Ele não conhecia absolutamente nada. E a população elegeu um cara desse. Mas sabe por que foi? Porque em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele perdeu, não ganhou. Mas ele foi eleito com aqueles que a gente chama de capial, que mora no interior de São Paulo, que não tem nenhuma informação e acredita nas mentiras que o bolsonarismo prega. Como eles não têm informação, e a informação que vai para eles, a maior parte são mentiras do bolsonarismo, ele acredita e acabou elegendo esse tal de Tarcísio de Freitas, que a gente tem que aguentar agora, não tem jeito. Foi eleito pela população, só que agora a população paga o preço. É como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eles não elegeram o governador e o prefeito, e tem outra. O prefeito de Porto Alegre, ele fez a campanha dele em cima das enchentes, falando que o prefeito que estava na época era incompetente e não fazia manutenção das comportas que segurava a água. Porque lá tem um muro de 6 metros. Se as comportas segurassem, não daria enchente. Mas não tinha manutenção. Não tinha manutenção. E esses bolsonaristas são assim. Eles só querem saber deles. Eles não estão nem aí com a população. Agora, a população está pagando o preço. Perderam casa, perderam televisão, perderam tudo. E votaram no Bolsonaro.
e votaram no prefeito bolsonarista, e votaram no governador bolsonarista. O tal de Leite lá, um incompetente. Se tem culpado pela enchente no Rio Grande do Sul, são esses dois incompetentes. O prefeito e o governador. O tal de Melo lá e o prefeito, o tal de Leite. Então é isso que acontece quando a população, entendeu? Não vota direito. Se ela não vota conforme o bem-estar dela, ela vota em qualquer um, porque uma boa parte da população fala assim, não são todos iguais. Não são iguais, não. O pessoal da extrema-direita quer fazer do povo brasileiro escravo. Então não tem que... O trabalhador, aquele que acorda cedo e vai para o batente, pega na enxada e trabalha. Aquele que entra na fábrica às 6 horas da manhã, sai às 6 da tarde, pega 3, 4 conduções por dia. Tem que se conscientizar. Não pode votar nessa direita fascista, que inclusive eles querem implantar no Brasil uma ditadura militar. Agora, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de 4 inquéritos para investigar de crimes identificados em meio à apuração sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e também do seu motorista. Agora, os alvos das investigações são os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. E também aquele delegado picareta. Porque aquele Rivaldo Barbosa é um picareta, mau caráter. Que ia inclusive na casa da Marielle e ficava fazendo... Falava que ia investigar e tal, e ele era um dos que mandaram matar, que fez toda a trama para matar a Marielle, esse delegado Rivaldo Barbosa. Agora, os 3 denunciados pela Procuradoria-Geral da República como mandantes do homicídio, eles estão presos. E tem outra, com o avanço da Polícia Federal em investigação, eles identificaram que tem, inclusive, corrupção em emendas parlamentares, inclusive do deputado Chiquinho Brazão. Agora, a suspeita ainda de lavagem de dinheiro envolvendo negócios do Chiquinho Brazão, dos irmãos Brazão. Isso no setor imobiliário. Agora, a análise dos aparelhos apreendidos na busca e apreensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes, apontou, segundo o relatório enviado ao ministro Alexandre, atividades ilícitas ligadas aos irmãos Brazão. Agora, o indício sobre o suposto esquema de desvio de emenda foram descobertos após a apreensão do celular do Robson Calixto da Fonseca, que era assessor do gabinete do Domingos Brazão, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E ele foi preso no último dia 9, sob a acusação de ter intermediado uma reunião entre os irmãos Brazão
e também o matador da Marielle, o Rony Lessa. E de acordo com a Polícia Federal, o André Dias, auxiliar de Chiquinho Brazão, ele teria enviado mensagem a Robson pedindo aprovação de emendas que totalizam 4 milhões. Olha bem, 4 milhões de reais. A suspeita é que os assessores do Tribunal de Contas do Estado atuassem como intermediário nessas transações, ligando com transferências de grandes quantias de grana. Porque o negócio deles é grana. A ganância desse pessoal é muito grande. Agora, parte dessas emendas eram destinadas a contas de ONGs, contato que esteve envolvido no escândalo da Fundação CEPERJ. E essa Fundação CEPERJ, que é de servidores públicos do Rio de Janeiro, e cujo a sócia, filha do Robson, também está envolvida em processo junto, inclusive, com o governador Castro. Junto com o governador Carlos Castro. O governador do Rio de Janeiro está envolvido. Essa filha do Robson, que ela é dessa Fundação CEPERJ, de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, Centro Estadual de Estatística e Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. E é sócia do Robson. Agora, na relatoria, por exemplo, a Polícia Federal considera que o envio de dinheiro para uma única empresa provavelmente tinha como fim a obtenção de vantagens indevidas. Exatamente isso. Com o pedido de abertura de inquérito, os investigadores vão apurar se os valores eram repassados a outras pessoas. Porque esse pessoal, eles são loucos por dinheiro. Agora, o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, tem essa Fundação CEPERJ, esse Centro de Estudos e Estatística e Pesquisa de Formação de Servidores Públicos, foi denunciado outro dia e está com processo, inclusive, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que inclusive ontem, por 4-3, eles não condenaram o Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro foi absolvido no processo. Só que agora, por exemplo, esse processo vai para o Superior Tribunal Federal. Agora, quando chega lá, se tiver conchavo, acontece o que aconteceu para o Moro. Porque com todas as provas, o Moro foi absolvido por unanimidade. E tem um outro porém. Você veja bem que teve conchavo. Isso cheira conchavo, realmente. Nem o PT apelou. Olha bem, nem o PT apelou. Tchê, se tem provas que o cara cometeu crimes, que o Moro cometeu crime nas eleições, é absolvido. E quem denuncia não faz nenhuma apelação, o negócio fica meio estranho realmente. Então, agora por isso que a população normalmente, ela não acredita na justiça. Por quê? Porque a justiça tem dessas coisas. Entendeu? Quando você menos espera,
como foi o caso do Tribunal Superior Eleitoral, o criminoso é salvo. E tem outra, foi rejeitada a cassação dele, entendeu? Agora, ele achou que o Tribunal Superior Eleitoral, como rejeitou por unanimidade o recurso que pedia a cassação do mandato, e tem outra, por abuso de poder político e econômico, porque ele deu um golpe nas eleições, quer dizer, no Superior Tribunal Eleitoral, porque ele saiu candidato a presidente, gastou grana pra carambas para fazer a propaganda dele. Depois que ele viu que não dava para ele, o que ele fez? Ele mudou de partido, porque o partido que ele estava já tinha candidato a senador no Paraná. Ele mudou de partido e saiu candidato a senador e ganhou. E tem outro, e o Tribunal Superior Eleitoral, que tinha toda a chance e o processo na mão, e a prova, tudo. Ninicas de Pitibiriba, não condenou, absolveu. Agora, só se eles estão com uma estratégia, porque o que acontece? No Supremo Tribunal Federal tem processos contra o Moro. Processo do Taca Duran e do Tony Garcia. Provando, isso com prova e o caramba. Isso por extorsão, por uma série de crimes que o Moro cometeu. Agora, esse pessoal também que a gente estava falando, que está acabando com o Detran de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, também é bolsonarista, como o Moro também é bolsonarista. E é aquilo que eu falei. Quando chega as eleições, não tem que votar nessa extrema-direita, porque eles são todos iguais. Porque o objetivo deles é um só. O objetivo deles é implantar no Brasil uma ditadura militar. Vocês não viram, por exemplo, o que os bolsonaristas, terroristas, fizeram no dia 8 de janeiro de 2023? Que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que tem um porém. Eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.